Olá pessoal, nessa videoaula a gente vai fazer alguns exercícios resolvidos, né? A gente vai resolver alguns exercícios juntos com vocês sobre aceleração. Então a gente vai pegar algumas questões de vestibulares, uma questão de Enem, e aí a gente vai ver mais ou menos como é que essas questões sobre aceleração podem cair nesses vestibulares. Vamos lá. Primeira questão da UFRGS diz assim: trens maglev têm como princípio de funcionamento a suspensão eletromagnética. Entrarão em operação comercial no Japão nos próximos anos. Eles podem atingir velocidades superiores a 550 km por hora. Considere que um trem partindo do repouso e movendo-se sobre um trilho retilíneo é uniformemente acelerado durante 2,5 minutos, até atingir 540 km por hora. Nessas condições, a aceleração do trem em metros por segundo é. Então, o primeiro ponto, que é um ponto simples, é identificar o que a questão está pedindo. Nesse caso aqui, ela quer saber a aceleração. Certo? Ele me deu a variação da velocidade, que foi 540 km por hora. Por que não 550? Porque ele diz que 550 é a velocidade que ele pode atingir, mas ele variou em 2 minutos e meio 540. Ele saiu do repouso e foi até 540. Então, por isso que é 540. E o intervalo de tempo, 2,5 minutos. Então, essa questão da aceleração ela é bem simples. Qualquer aluno de ensino fundamental 2, lá que saiba fazer uma fração, ele sabe resolver, né? Porque a aceleração é ΔV sobre ΔT. Certo? A variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo. Ah, professor, é só dividir? Mas tinha um detalhe antes. Ele quer saber a aceleração em metros por segundo. Então, a gente tem que transformar a velocidade, ΔV, em metros por segundo ao quadrado. Desculpa, a aceleração ele quer saber. E o tempo em segundos. Para eu transformar quilômetro por hora para metro por segundo, a gente divide por 3,6, né? É um fator de conversão que a gente usa para não precisar transformar quilômetro em hora, quilômetro em metro e hora em segundos. Então, dividindo 540 por 3,6 vai dar 150 metros por segundo. Tá bom? Isso aqui a gente já tem um cálculo aqui. Quem não acredita pode até conferir depois. Para transformar minutos para segundos, a gente multiplica por 60, porque um minuto tem 60 segundos. Então, 2,5 vezes 60 dá 150 segundos. Agora, com os valores transformados, a gente pode aplicar. Então, é bem simples. Uma divisão, 150 dividido por 150. E a gente tem a aceleração média, né, durante esse intervalo de tempo, de 1 metro por segundo ao quadrado. Essa daqui é nossa aceleração. Resposta correta, letra B. Né? Por que não tem aqui metro por segundo? Porque ele já dá no enunciado da questão. Então é só isso. Só uma divisão, ΔV sobre ΔT. Essa é a maneira de calcular a aceleração. Para vocês olharem aí, não é nada difícil. Né? Vamos para a próxima questão aqui. O IF São Paulo. Diz assim: um dos carros mais rápidos do mundo, o Bugatti Veyron, que alcança velocidades máximas de aproximadamente 410 km por hora, consegue chegar do 0 a 99 km por hora em aproximadamente 2,5 segundos. Nesse intervalo de tempo, podemos concluir que a aceleração em escala média do carro é, em metros por segundo, aproximadamente d. Então, mais uma vez, o mesmo princípio de resolução da questão anterior. Ele quer saber a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Está aqui, ó. Ele me deu o ΔV, né? Que é de 0 a 99, esse 410 aqui é só para tentar enganar, né, os mais distraídos. De 0 a 99, é a variação dele, que ele sai de 0 a 99 km por hora em um intervalo de tempo de 2,5 segundos. Então aqui a aceleração, do mesmo jeito, ΔV sobre ΔT, essa equação é bem simples, né? Uma fração, uma divisão. O único problema é que a velocidade tem que estar em km por hora, e o intervalo de tempo tem que estar em segundo. Então, para transformar de km por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6, né? Como a gente fez na outra, foi aquele fator de conversão.
Então, 99 dividido por 3,6 dá 27,5 metros por segundo. Então, a aceleração vai ser 27,5 dividido por 2,5. Eu tenho a aceleração igual a 11 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer o quê? Que a cada segundo ele aumenta a sua velocidade em 11 metros por segundo, que é aproximadamente 40 km por hora a cada segundo, mais ou menos. Então, a resposta, letra B. Mesmo princípio da outra, da anterior. Concursos diferentes, mas o princípio de resolução é o mesmo. Agora, FMTM, Minas Gerais. Um cientista estudando a aceleração média de 3 diferentes carros obteve o seguinte resultado. O carro A1 variou a velocidade de V para 2V em um intervalo de tempo igual a t. O carro 2 variou a sua velocidade de V para 3V no intervalo de tempo 2t. E o carro 3 variou sua velocidade de V para 5V no intervalo de tempo 5t, sendo, respectivamente, A1, A2 e A3 as acelerações do carro 1, 2 e 3. Pode-se afirmar que, então, olha, por essa, coloca aqui a canetinha, pelas alternativas ele quer saber quais essas acelerações são maiores, né? E a gente tem que calcular as acelerações. Professor, como é que a gente vai calcular uma aceleração do carro 1 do mesmo jeito que a gente fez no outro, ΔV sobre ΔT. Ah, mas não tem número. Você vai usar os valores que ele deu. Ele disse que a variação da velocidade do carro 1 foi de V para 2V. Então, ó, variação da velocidade é o quê? Velocidade final menos inicial. 2V menos V sobre o intervalo de tempo T, que é intervalo de tempo T. Então, eu tenho que 2V menos V dá V sobre T. E aí, o que a gente faz? Não faz nada, deixa assim. A gente vai comparar com as outras acelerações. Aceleração 2 vai ser de V para 3V. Então, é 3V menos V dividido pelo intervalo de tempo 2t. Então, eu tenho 3V menos V, 2V sobre 2t. 2 em cima, 2 embaixo. Eu posso cancelar aqui na nossa fração. Aceleração A2 fica V sobre t. Olha aqui, está igual. Então, eu já sei que A1 e A2, A1 é igual a A2. Agora, a gente vai fazer o A3. A3 vai ser 5V menos V, né? Que ele disse que é de V para 5V. Então, tem 5V menos V sobre 5T. Então, eu tenho 5V menos V dá 4V sobre 5T. Falta aqui o T. 5T. Ou seja, isso aqui é 4/5 de V sobre T. Ou seja, A3 é menor do que A2. Não, 4/5, se eu separar aqui, fica 4/5 de V sobre T. Se você atribuir um valor qualquer aqui, o A3 vai ser sempre o menor. Se você chamar tudo de 1, o A3 já é 4/5, vai dar menor, né, o valor de A3. Então, a resposta correta aqui é a letra D. A1 é igual a 2, que é maior do que A3, né? A3 é a menor aceleração. A questão que não tem letra, mas é mais fácil de resolver. Desculpa, que não tem número, mas que é mais fácil de resolver do que as outras questões. Não precisa de cálculos tão complexos assim. FGV São Paulo, ó. Também, mesmo princípio. Note que ó, é o mesmo princípio. O trem desloca-se com a velocidade de 72 km por hora quando o maquinista vê um obstáculo à sua frente, aciona o freio e para em 4 segundos. A aceleração média imprimida ao trem pelos freios foi em módulo igual a. Então, também quer saber a aceleração. Também me deu o ΔV, só que esse ΔV aqui ele é negativo. Por que ele é negativo? Porque ele está diminuindo a velocidade. Ele vai de 72 para 0. Então, ΔV é menos 72 km por hora. E o ΔV, desculpa, escrevi ΔT. E o ΔT é 4 segundos. Mas por que é negativo? Porque é um movimento retardado, está diminuindo a velocidade. Ele vai de 72 até parar. Ah, mas a aceleração vai dar negativo? Vamos lá para frente, vamos ver. Sim, tenho que transformar para metro por segundo. Isso aqui dividindo por 3,6 dá 20 metros por segundo. Então, eu tenho
menos 20 dividido por 4. A aceleração vai ser igual a menos 5 metros por segundo ao quadrado. Opa, aceleração negativa. Professor, deu alguma coisa errada. Não, não deu não. Por que não deu nada errado? Porque aqui ele quer saber o módulo, ou seja, o módulo é o valor sempre positivo. Então, por mais que o nosso resultado tenha dado negativo, como ele quer o módulo, colocando a aceleração em módulo, eu tenho 5 metros por segundo. Então, a resposta correta é a letra C. Quando ele trata módulo ou valor absoluto, ele vai querer saber o valor positivo, sempre positivo, certo? Então vamos lá, uma questão do Enem agora, olha aí, que diz assim: em uma prova de 100 metros rasos, o desempenho típico de um corredor padrão é apresentado pelo gráfico a seguir. Em que intervalo de tempo o corredor apresenta uma aceleração máxima? Então, olha, embora essa questão ela possa parecer mais difícil, apenas parecer, né? Eu digo assim, mas ela é bem simples de resolver. É uma questão de nenhum gráfico, aqui eu tenho a velocidade V, o tempo T. A aceleração é a variação da velocidade pelo intervalo do tempo. Eu poderia calcular a aceleração nesses intervalos? Poderia sim. Como eu vou fazer aqui só para o primeiro caso para a gente ver. Ó. O intervalo entre 0 e 1. O intervalo entre 0 e 1 é esse intervalo aqui. Eu tenho 0, 2, o intervalo entre 0 e 1 é esse intervalozinho aqui. Nesse intervalo de tempo aqui de 1 segundo, a velocidade saiu do 0 e foi até o 6. Ó. Então, ela variou 6 metros por segundo em 1 segundo. Então, a aceleração nesse primeiro intervalo é de 6 metros por segundo ao quadrado. Se eu calcular outro intervalo, por exemplo, entre 1 e 5, que seria esse intervalo aqui, andando aqui, ó, a velocidade variou de 6 até 11. Vou calcular aqui de novo só para a gente ver. De 6 até 11, a gente tem uma variação da velocidade de 5. Em um tempo de 4 segundos. Ó, foi do 1 até o 5, demorou 4 segundos. Então, a aceleração aqui foi de 1,25 metros por segundo ao quadrado. Poderia calcular as outras acelerações? Poderia. Aqui dá a variação zero de velocidade, nesse intervalo de tempo de 5 a 8, então eu tenho 0, e por aí vai. Mas por que eu não vou fazer isso? Porque o próprio gráfico já dá para a gente dar um entendimento aqui, qual o período que ele tem maior aceleração, ou aceleração máxima. Para você ter maior aceleração, você tem que ter maior variação da velocidade em um intervalo de tempo menor. O período que eu tenho maior variação da velocidade em um período de tempo menor é esse primeiro aqui, ó. Letra A, entre 0 e 1. Outra maneira de você analisar também esse gráfico é quanto mais inclinado a reta tiver, né, o gráfico tiver para o eixo da velocidade, ou seja, quanto mais inclinado ele tiver para cá, né, quanto maior vai ser a aceleração dele, aceleração média dele. Por exemplo, se eu tracejasse uma reta aqui, ó, eu chamasse aqui a de aceleração 1 e aceleração 2, quanto mais para o eixo da velocidade, maior a aceleração. Esse segundo aqui, ó, já tem uma aceleração menor. Se eu traçar um terceiro, a aceleração ela fica ainda menor, né? Então, quanto mais para o T, menor a aceleração. Quanto mais para o eixo da velocidade, maior a aceleração. Isso quer dizer que ele vai variar mais a velocidade no intervalo de tempo menor. Então, não precisava nem ter feito o cálculo, essa questão era só analisar o gráfico, né? Eu estou mostrando a vocês como pode analisar esse gráfico aí. A última questão da URCA 2016, aqui, ó, diz assim: um automóvel com velocidade cujo valor é 36 km por hora desacelera até parar. Então, eu tenho que meu ΔV é menos 36 km por hora. Em um intervalo de tempo de 2 segundos. Opa! Depois do instante em que o freio foi acionado. O valor absoluto da desaceleração média, ou seja, o valor de A. Ele quer saber o valor absoluto, claro que ele quer saber o valor positivo, o módulo, né? Então, por isso que aqui, mesmo no nosso cálculo dando negativo, a gente vai transformar para positivo.
Então, do mesmo jeito que a gente fez todas as outras, sem mistério, espero que vocês não tenham dúvidas. Essa aqui é a nossa última questão que a gente vai resolver hoje. Então, eu tenho que transformar para metro por segundo a velocidade, né? Sempre tem que lembrar disso, porque aqui os resultados são todos em metros por segundo ao quadrado. Então, eu divido por 3,6 vai dar menos 10 metros por segundo. É a minha variação da velocidade. Então, a aceleração vai ser menos 10 dividido por 2. A aceleração vai ser menos 5 metros por segundo ao quadrado. Como ele quer saber o valor absoluto ou o módulo, resposta correta, letra E. Então é isso aí, pessoal. Não tem dificuldade, é só você lembrar da equação da aceleração. São geralmente questões mais diretas. O que você tem que tomar cuidado é, primeiro ponto, transformar km por hora para metro por segundo sempre que for necessário. Transformar o tempo em segundos. E o outro ponto também tão importante quanto isso é saber qual a variação da velocidade, porque geralmente eles colocam várias velocidades na questão, como a gente viu no exemplo 1 e o exemplo 2. Espero ter ajudado. Até a próxima videoaula. Um forte abraço e deixe o like aí para contribuir. Valeu!